Salve, salve nação rubro-negra! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, rapaziada, torcedores rivais se rendendo ao Palmeiras. As últimas informações e opiniões sobre Marcos Leonardo já tá falando, já tá dando o que falar na mídia. E mídia assustada agora com a volta do Flamengo, dizendo que o Flamengo agora embalou, não tem como mais parar o Flamengo. Tá todo mundo maluco, é rival se rendendo, é mídia maluca, é notícia quente, é gente muito moço. O vídeo de hoje sobre o Flamengo está naquele naipe, rapaziada. Então, se você quiser mais vídeos como esse, te interessa, é muito fácil, muito simples, é só você se inscrever no canal e assim que sair vídeo novo você vai ser notificado. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Ele pensa para o Flamengo sobre o espectro do futebol brasileiro. Declarações do tipo assim, nós vamos investir 1 bilhão em reforços para fazer o Flamengo ainda mais forte, dão a ideia da estratégia que o BAP tem de um avanço ainda maior do Flamengo e até mesmo o planejamento de uma hegemonia não de dois clubes, mas apenas de um clube. Na visão do BAP é isso. Na visão do BAP, ele não quer dividir o protagonismo com o Palmeiras. Ele quer fazer o Flamengo campeão absoluto acima dos outros. Acima dos outros. Então, vários posicionamentos do BAP que a gente teve no ano passado, na temporada passada, levam a isso. E ele está errado em ter toda essa visão, todo esse planejamento? Ele não está errado, ele está atendendo os interesses da torcida, do clube, os interesses do Flamengo acima de tudo. Do outro lado, nós temos Leila Pereira. Leila Pereira, que, na minha visão, ela sentiu um pouco o baque das derrotas que aconteceram em 2025. Eu tenho certeza que, na cabeça da Leila, a gestão dela seria campeã em 2025 de alguma coisa. E aí ela caiu do cavalo. Ela caiu do cavalo, mas continuou mantendo a sua postura. A torcida foi à internet, o termômetro subiu. Ela continuou ainda mantendo sua postura. Fiquem calmos, piadinha aqui, ironia ali, sarcasmo. Mas aí chegou uma hora que vamos começar a movimentar. O Palmeiras começa a fazer uma liquidação, o que prova que o torcedor mais ácido não está tão errado assim e começa a dispensar um punhado de jogador. Com qual objetivo? Qual o objetivo? O objetivo de se tornar mais competitivo. O objetivo de entender que no ano passado fomos eliminados para o Corinthians, jogando pior que o Corinthians. Perdemos títulos para o Flamengo, jogando pior que o Flamengo. E aí o Palmeiras começa a juntar moedas. Para que o Palmeiras oxigene esse elenco. Marlon Freitas, complementação. Eu não vejo um jogador que muda patamar. John Arias, aí sim. Mas ao mesmo tempo o Flamengo apresenta também o Paquetá. E agora, meus amigos, com a adição de Marlon Freitas, com a adição de John Arias, Flamengo com a adição de Paquetá. Rapaziada, já tá vendo? O bagulho é lá em São Paulo. Eles já estão comparando os clubes ali. Mas não tem como comparar, o Flamengo é superior. O Flamengo é superior ao Palmeirinhas. Não tem o que fazer. Não é a mesma coisa. Não tenta comparar, porque você vai cair do cavalo. Vai cair do cavalo. E agora, as últimas informações sobre Marcos Leonardo e opiniões fortes, hein, rapaziada? De que ele seja melhor do que o Pedro. Isso é uma coisa. E eu também disse que eu não vejo entre o Marcos Leonardo, o Yuri Alberto e o Caio Jorge, 3 atacantes revelados em sequência pelo Santos, uma vantagem muito grande de um em relação ao outro. São características um pouco diferentes, mas todos eles têm o seu valor e o seu poder de fogo. Agora, eu prefiro, pilhado, e aí, também é uma forma de encarar futebol. Eu prefiro dar mais importância aos números dele na Europa do que na Arábia Saudita. Ele não foi um jogador de grande importância no Benfica e ele se tornou um jogador muito importante lá na Arábia Saudita. Eu acho que é um centro de menor nível. Está contratando grandes estrelas, é verdade e tal, mas você tem 3, 4 times que são muito compradores e os outros, nem tanto. Então, eu acho que ele precisa ser melhor avaliado em um outro mercado mais competitivo. E esse mercado, para mim, claramente não é o mercado saudita. Tem gente do Flamengo que acha que estão tentando usar o clube para poder colocar o jogador mais e mais ainda na mídia, tá? Algumas pessoas pensam isso. Não existe, esquece Marco Leonardo e Flamengo. Vamos encerrar esse assunto, gente. Está aqui, sabe, malhando em ferro frio. Não existe. Dia 30 de agosto do ano passado, depois de cerca de 2 semanas de negociação, quando o Flamengo estava preparando para contratar o jogador, porque, vamos lá, o Inzaghi assumiu, o Inzaghi vai à final da Champions, toma de 5-0 lá com a Inter de Milão, no PSG. E imediatamente após ele assume o Al Hilal. Já sabia que ele iria trabalhar no futebol saudita mesmo antes da final da Liga dos Campeões.
O Al-Hilal vai, disputa o torneio, perde o Fluminense, né? Sai. Marcos Leonardo faz 4 gols, joga até bem, ok, mas já naquele momento já ficava claro que não era a preferência do técnico italiano, tanto que agora, com a chegada do Benzema, ele quer o Darwin Núñez, que é o francês, mas não quer o Marcos Leonardo, que está liberado para ser emprestado para alguém. O Flamengo negociou cerca de 2 semanas para poder ter o jogador por empréstimo. E aí chegou essa mensagem no dia 30 de agosto do ano passado. É quase um pedido de desculpas do empresário, dizendo, olha, conversei com o jogador quer jogar no São Paulo, realizar o sonho da família, não sei o quê. O Flamengo falou, pô, negociou tudo, agora o cara quer jogar em outro clube, beleza, então segue. Uma coisa que até me falaram no final de semana, falou, nós não vamos implorar para o cara jogar no Flamengo. Então não tem nada, gente. O que pode mudar isso? O empresário do Marcos Leonardo mandar uma outra mensagem dizendo, olha, o rapaz repensou, mudou de ideia, ele gostaria sim de ir pro Flamengo e tal, então vamos conversar. É isso que está muito claro. Como isso não aconteceu, nenhuma mensagem foi enviada desde 30 de agosto do ano passado, hoje é 10 de fevereiro de 2026, né? Não tem muito o que falar sobre isso. Ele vai jogar em algum clube do Brasil, da Rússia, pode ficar lá. Ele pode ficar lá recebendo o salário dele, se o Inzaghi não quer escalar. Problema, aliás, quem vai pagar o salário que ele ganha, né? Difícil ele ganhar em outro lugar. Ele é muito bem remunerado lá. Então, ele pode até resolver ficar por lá mesmo. Então, você não tem essa coisa de Marcos Leonardo. E outra coisa, o Flamengo tem o melhor... Só um minutinho. O Flamengo tem o melhor centroavante da América do Sul. Minha opinião. O Flamengo não precisa de Marcos Leonardo de forma desesperada. Se contrata um jogador como ele, é ótimo ter um jogador como ele. O Flamengo tem que ter um outro centroavante? Tem que ter um outro centroavante. Que seja um reserva, um cara para compor elenco. Nesse momento, até o meio do ano, poder contratar um que preencha os pré-requisitos que eles já enumeraram. Mas o Pedro é o melhor centroavante da América do Sul. Voltando de uma lesão e quando recuperar a forma vai render muito mais. As pessoas esquecem, por exemplo, que numa quase decisão do Brasileiro do Maracanã, Flamengo 3-2 no Palmeiras, o Pedro destruiu o jogo. Acabou com o jogo. Jogando em transição. Vamos lembrar como é que foram os gols. Palmeiras jogou dentro do campo do Flamengo. O Pedro acabou com o jogo. Seguido pela Arrascaeta, mas ele foi o principal jogador. 3 gols no primeiro tempo. Se o Flamengo perde aquele jogo para o Palmeiras, que o Palmeiras tentou jogar no campo do Flamengo, como seria a reta final do campeonato? O Abel Ferreira ia meio que desistir na reta final? Não, porque ele estaria numa outra colocação. Aquilo foi quase uma decisão. Então como que o Pedro não aparece em jogo decisivo? Como não? Quando o Gabriel faz o gol do título da Libertadores lá em Guayaquil em 2022, por que teve aquele gol? Porque o Pedro construiu várias vitórias como o principal jogador daquela competição. Ah, mas o gol do título, tá bom, o gol do título não existiria se ele não tivesse feito o que ele fez. No momento em que o Bruno Henrique se machuca e o Dorival aí encaixa o Pedro no time do Flamengo. Então, assim, eu não entendo honestamente, eu não entendo esse desespero por um centroavante como se o Flamengo não tivesse nenhum. O Flamengo precisa de um segundo jogador de posição, sim. Porque ele não vai jogar todos os jogos, ele pode estar suspenso, ele pode se machucar de novo, pode acontecer qualquer coisa. Então, mesmo que não seja um cara com o perfil que o Felipe pretende, eu acho que há de ter um. E o Felipe falou na semana passada, se me dá um jogador, tem que fazer jogar. Claro que existe o episódio Juninho, que ele queria o Juninho e não usava. Não adianta contratar um cara e ele não escalar. Mas se o clube contratar um centroavante e colocar, também o clube pode cobrar. O Felipe, você tem um jogador, você não coloca, pô. Ele tem chefe para isso, o Boto é o chefe dele. Pode chegar e questioná-lo, evidentemente. Então, essa coisa, a culpa não tem nada a ver com o Felipe. Não tem nada a ver com o Felipe. E outra coisa, a ideia do presidente do Flamengo é fazer mercado não apenas pelo que quer o técnico da vez, que amanhã pode ser um outro, né? E sim pelo que o clube acha que vale a pena fazer. Ou seja, as duas coisas, pelo técnico e pelo clube. Até para evitar episódios como o Alan, que está nesse vai e não vai para o Corinthians, né? Que foi contratado porque o Jorge Sampaoli cismou que tinha que contratar o Alan. Usou pouco o jogador, foi embora do Flamengo, não se firmou com outros técnicos, caríssimo foi, não é nem mau jogador, mas não se encaixou. E é uma herança do Sampaoli. Eles pretendem, inclusive, evitar isso, sendo mais, não sei se na prática vai funcionar, tá? Sendo um pouco mais criteriosos aí no mercado. Ou seja, o técnico é um jogador, vamos pensar se faz sentido contratar. E eu acho que todo clube deveria agir assim. Essa coisa de trazer só jogador porque o técnico quer é muito perigosa, especialmente quando demanda um grande investimento. Mas é isso, não tem Marcos Leonardo, não tem Flamengo, o Marcos Leonardo está lá na Arábia Saudita, o Flamengo está aqui no Brasil e seguimos. Eu acho que esse assunto, honestamente, acho que passa até um pouco do ponto diante desse esclarecimento. Rapaziada, e logo mais tem jogo do Flamengo contra o Vitória, hein? E aqui a gente vai ver aqui o Facincano aqui se rendendo ao Flamengo, rapaziada. O palmeirense chorando, não tem o que falar. Do Palmeiras, toda vez que ele vai falar, vai reclamar. E o Flamengo é só elogio. Tem que comprar a camisa do Flamengo e dar pra esse homem, rapaz. Vou querer pegar todo o time, todo adversário do Vitória e jogar fechado
com o elenco que tem, que nem quis fazer contra o Palmeiras, vai tomar goleada no campeonato de monte. Vai tomar 8 de novo. Não Aliás, tem o elenco. Milton falou 1x0 pro Vitória na última vez, né? A gente tem aí? Tem o VAR aí? Ó, então vamos, antes de continuar, chama o VAR aí, pra gente só relembrar isso aí. Eu só gosto do VAR porque o Lobo ele aparece. Obrigado, hein? Olha lá. Vitória ganhando o Flamengo hoje, anota aí, viu? Vitória ganhando do Flamengo hoje. Mas com qual convicção que o senhor está dizendo? Porque eu conheço futebol, eu analiso os 11 e 11. Maracanã, hein, Milton? Não interessa, Maracanã. Adoramos jogar no Maracanã. A vitória, né? Mas E houve sabe um quanto pequeno foi? engano, Sabe quanto porque o foi? Flamengo ganhou de 8-0. 8x0. Foi 8-0. Mas assim, eu tô falando sério, o Jair Ventura, essa, entre aspas, tática que ele quis usar, e depois falou na coletiva contra o Palmeiras, não, contra os chamados grandes, temos que jogar fechado. Não tem elenco para isso, Lelê. Se jogar em casa hoje, como jogou contra o Palmeiras, vai tomar um monte de novo. Você acaba deixando o adversário mais com a bola, com mais chance, com mais espaço para ficar te martelando o tempo todo. Lógico. Né? Então, mas assim, acho que no final do ano passado, a estratégia do Jair Ventura estava dando certo no Vitória, tanto que ele salva o Vitória do rebaixamento. Mas não significa que agora, né, agindo da mesma forma, contra os mesmos times, inclusive, que ele já enfrentou, vai continuar dando certo, até porque as pessoas estudam as suas estratégias também. Então tem que... E era o Carille naquele 8x0, né? Ainda era o Carille. Era o Carille? Do Vitória, Também né? não é uma não era o mudança Jair também. Vamos considerar. Também vamos lá também. Você tirou o Jefté e botou o Giac. O Kelvin. O Kelvin colocou o Giac. Por aí também. Né? Vamos também. Eu tô meio cego aqui, gente. Cicinho, se você estivesse no lugar dos jogadores do Vitória, qual seria a estratégia hoje para combater o Flamengo? Renata, assim, é uma... Garra no terço? É uma parada indigesta. Uma parada indigesta. Porque o favoritismo é todo do Flamengo, os próprios jogadores sabem disso. Então, Mesmo assim, no Barradão? Mesmo no Barradão, porque o Flamengo é a equipe a ser batida. O início de ano do Flamengo não é o esperado, mas assim, a força do Flamengo é indiscutível e é uma equipe melhor e com muito mais investimento do que a equipe do Vitória. Não acredito. O Vitória está engasgado, sim, com aqueles 8, mas tem que colocar muito mais ímpeto dentro de campo para não vir sofrer outra goleada. Eu acho que o Flamengo ganha fácil esse jogo, mas Não, eu acredito que sim. Pelo que o Flamengo apresentou já no último jogo, você já vê uma sintonia. E é ruim pro Vitória. O Vitória, o que ele mostrou contra o Palmeiras, muita fragilidade defensiva. E qual que é o principal ponto do Flamengo? É o ataque. Então, assim, a probabilidade do Flamengo ganhar fácil Mas uma coisa é você jogar fora de casa, tá dentro de casa, no Barradão. Cara, mas se você fala no Barradão, o Flamengo vai jogar dentro de casa, porque a torcida do Flamengo vai em qualquer lugar, ué. Não tem essa de... Mas o Flamengo, ele tá pressionado justamente pela tabela mesmo, porque na primeira rodada perdeu pro São Paulo e depois empatou com o Inter em casa. Então agora precisa efetivar os 3 pontos, Edu. E o momento do Flamengo não é bom. E os jogadores do Vitória têm que aproveitar isso. E já mostrou que não tem essa coisa de invencível, imbatível. Não tem. O futebol é ali jogado, determinação de todos. Eu vejo assim, os jogadores do Vitória e o Jair Ventura devem ter visto vários vídeos do Flamengo. Qual é a dificuldade do Flamengo? Que é marcar em cima, tirar o Flamengo da zona de conforto. Que é a zona de conforto? Com a bola. O Flamengo com a bola, com certeza, tecnicamente, é muito melhor. Mas aí na vontade, na garra, a equipe do Vitória pode surpreender. Conselho de amigo, nessas horas não é melhor nem assistir vídeo. Então por isso que eu vejo assim, muito bom assim, não assiste não. Olha o que o Corinthians fez. Se o Corinthians aí ganhou ou não ganhou, o São Paulo ganhou do Flamengo. Aí uma comparação indigesta, assim, né, Edu? Pro jogador do Vitória, olha a maior motivação que é jogar contra os melhores clubes. Não estou falando questão de país, motivação. Então, motivação, obviamente, que vai ter. A questão. Aí você fala o momento do Flamengo. O Flamengo acabou de ganhar de 7 no campeonato. Damos a dividida aí a opinião dos comentaristas, né? Um diz que o Flamengo vai amassar, outro diz que vai dar vitória, vai ser jogo duro. Minha opinião é que o Flamengo vai passar o carro. Se o Flamengo quiser jogar com os titulares, se propor jogar com os titulares, ele vai passar o carro, tá ligado? Enquanto o Marcos Leonardo, é isso, mano. Provavelmente acabou essa história do Marcos Leonardo aí que, pô, não tem o que fazer, né? E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo, valeu!